com o advento do itinerário catequético de iniciação à vida cristã, os catequizandos passaram a percorrer o itinerário que nós catequistas não tínhamos percorrido. Ao ler esse documento, uma coisa que eu percebi, queria saber se é uma boa impressão que eu estou tendo e que outros colegas têm comentado conosco, é que nós catequistas, seguindo esses critérios, nós vivenciaremos esse mesmo itinerário que nós estamos querendo que os adultos, os catecúmenos, as crianças e os adolescentes sigam, com os tempos, as fases e os ritos. De uma certa forma, isso vai ser salutar para a espiritualidade dos catequistas? Como o senhor vê essa situação, essa questão? O terceiro eixo é o saber fazer, né? Ou seja, como transmitir esta verdade de fé, que método, que percurso de fé. E aí, esta iniciativa de um estilo catecumenal ajuda justamente nisso, né? Mas não se trata simplesmente de uma transmissão. Não é um professor que ensina método. Não é um catequista que vai ensinar o outro como proceder. Mas se trata de um autêntico fazer, experimentar, como você colocou, como você recordou, né? Então nós vamos vivenciar. Eu acredito que essa deve ser a grande proposta da província: o ser, o saber fazer. Mas tudo isso, vamos dizer, fazendo. Ou seja, nós vamos mergulhar, porque a grande perspectiva da catequese hoje é a mistagogia, ou seja, não simplesmente transmissores de um conteúdo, mas pessoas que ajudam os outros a experimentar o mistério. A pergunta é: onde estão os mistagogos? Onde estão as pessoas, os catequistas, que fizeram este percurso experimentando o mistério? Então, a gente às vezes muda o livro, mas não muda a prática. Então é preciso mudar realmente nesse sentido. Não significa que a gente vai esquecer o conteúdo, mas significa que tem um jeito certo de transmitir o conteúdo. E do ponto de vista dessa adesão pessoal de cada catequista à missão, à participação, para que aí brote o saber fazer, a gente percebe às vezes algumas limitações. A Comissão Arquidiocesana de Catequese realiza uma reunião mensal com os coordenadores de catequese. Você que não sabe, fique sabendo. Uma vez por mês há essa reunião. Existe uma escola arquidiocesana que vai abrir inscrições agora no mês de janeiro. Nós estamos nos preparando para a assembleia da catequese que será realizada em janeiro, no último final de semana de janeiro. E algumas vezes a adesão tem sido de 30%, de 35% das paróquias. Então, queríamos aproveitar a oportunidade para exortar os catequistas e coordenadores a um engajamento a essa dimensão também arquidiocesana, ou além paróquia, a perceber a arquidiocese, a perceber a província, o regional, a igreja como uma unidade mais ampla e não apenas o nosso quintal de casa, me perdoe a expressão. Então, o que poderíamos falar para, de algum modo, despertar a consciência para uma participação maior dos nossos catequistas e coordenadores nesse processo? Eu acho que a gente nem deveria estar falando sobre isso, né? Porque numa igreja sinodal, numa igreja de comunhão, de participação e de missão, a gente não deveria estar cobrando essa pertença, né? Mas, infelizmente, é um percurso. E aí cabe a um trabalho desafiador. Eu já trabalhei muito na Comissão Arquidiocesana, fui dispensado por conta da coordenação do regional e por conta até do meu caráter formativo, não só dos catequistas, mas dos futuros padres. Então eu hoje trabalho muito mais na formação geral do que só dos catequistas. Mas dizer... é algo importante. A catequese é um eixo determinante do ser igreja. E nós não podemos pensar ser igreja com paróquia. A igreja não é a minha paróquia. Embora a minha paróquia tenha tudo aquilo que é necessário para que eu viva a minha experiência autêntica de igreja. Mas eu preciso estar em comunhão com um bispo,
E aí, com o bispo significa com as equipes de serviços, as comissões, as pastorais da arquidiocese que norteiam e orientam os diversos serviços que a minha paróquia deve oferecer. Então, isso é um critério fundamental. A minha paróquia será mais igreja se ela for realmente igreja de Cristo, que caminha com o bispo, pastor próprio, né? Dom Antônio, nosso arcebispo. Com ele nós fazemos essa experiência de aprender. E ele na comunhão com os bispos do regional, os bispos do Brasil, sempre com a autoridade do Papa Francisco. Então veja que se a gente quebra o elo na paróquia, a gente facilmente se transforma numa igrejinha, né? Empobrece, porque vamos praticar, vamos fazer como a gente quer, ensinar o que a gente quer, seguir os prazos que a gente quer, e isso não é igreja. Isso não é igreja. Então acho que a gente precisa realmente ampliar o conceito. Eu lembro de uma realidade que alguém me disse logo quando eu me ordenei, porque eu já estou nessa história de catequese do regional, 12 anos ou mais. A escola vai fazer 10 anos em janeiro, eu que elaborei o primeiro esboço para a escola do regional, como também elaborei o primeiro esboço da escola da arquidiocese. Digo isso com muita humildade, viu? Mas assim, para dizer, porque às vezes a gente esquece as pessoas que nos precederam, que nos prepararam para chegar a colher os frutos hoje. Então, muitos da comissão passaram por essa experiência, muitos foram formados nesse percurso. Eu me alegro muito com isso, digo isso com muita alegria. É aquilo que eu chamava no começo de um fator multiplicador, né? Ou seja, confia a homens fiéis que, por sua vez, sejam capazes de instruir outros, né? Então, são vocês que estão aqui na arquidiocese e a minha missão se torna um pouquinho mais ampla. Mas eu me lembro que quando fui comunicar, conversando com alguém, esta pessoa disse: mas você anda muito. E a sua igreja? Aí eu disse: eu ando pela minha igreja. Isso, né? Eu não estou contra a minha igreja, eu não estou abandonando o meu serviço de igreja, né? Mas estou servindo a igreja. Agora, claro, eu preciso entender a igreja, não é o meu quintal. Na época eu disse: a igreja é muito mais do que a minha venda, né? Então, ou seja, a igreja é muito maior. E são serviços indispensáveis de comunhão, de unidade, que isso garante a integridade do que é transmitido. A minha igreja não é só a minha paróquia. A minha igreja é minha paróquia também, mas não só. A gente já está num tempo que diz: os relativismos, as ideias que não são consistentes. Pois é, mas se cada um tem a sua, se cada paróquia tem o seu roteiro, se cada catequista tem na sua cabeça uma formação, quem vai corrigir, orientar? Quem realmente precisa ser formado? Então o que está em jogo, eu diria até, viu, o que está em jogo não é só a qualidade do que a gente transmite sobre a fé, mas está em jogo a honestidade do mandato da igreja, que é dado a mim para que eu seja como que a presença dela ali na minha comunidade. Então, catequista sem comunhão, é melhor não ter catequista. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.